aqui pra falar sobre a mesma coisa que eu não paro de falar desde o início de dezembro. Bridgerton. Então assim, já se inscreve no canal, já curte o vídeo. Comenta no final se tu concorda com as coisas que eu falei. E eu já aviso que esse vídeo vai ter spoiler. E vai ter bastante, talvez. Talvez, assim, dos outros livros também. Então, assim, não recomendo, caso tu não goste de spoiler, tu assistir o vídeo. Mas já deixa o likezinho aqui embaixo, assim, que daí depois que tu assistir e ler os livros, talvez tu queira ver esse vídeo. Mas, enfim, quem, né, conviveu comigo no último mês, no último um mês, digamos assim, sabe que eu não paro de falar de Bridgerton o tempo inteiro. Eu tô lendo os livros e eu assisti a série em uma tarde. E pra eu sentar e assistir uma série em uma tarde, meu filho, a série tem que ser boa pra caramba. Porque assim, não sou uma pessoa que fica 8 horas sentada na frente do computador assistindo uma série, tá? Fica esse conceito aí pra tu. Enfim, hoje, em específico neste vídeo aqui, estarei falando sobre as diferenças entre a série e o livro. Mas contextualizando antes, o que acontece? Bridgerton é uma série de livros da Julia Quinn, que é baseado na história de 8 irmãos. Na verdade, é baseado na história da família Bridgerton, que são 8 irmãos, e a mãe. Então, é a mãe, a Violet, e os 8 filhos. O Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne, a Heloise, a Francesca, a Hyacinth e o Gregory. É isso aí. São 9 livros, os livros, e cada um fala a história de um deles, e o último é meio que epílogos extras sobre a história de cada um deles, né? É tudo baseado numa Londres de 1800 e alguma coisinha, 14, 15, blá blá blá. E assim, eu me apaixonei no momento em que eu soube a premissa do primeiro livro. Porque assim, todos eles são baseados na época de casamento de cada um. São romances, então são baseados em quando cada um vai casar, num resumo da história. E assim, quando eu soube a premissa do primeiro livro, que é o Duque e Eu, que é o mesmo que é baseado na primeira temporada, o que eu espero ansiosamente, que tenha uma temporada pra cada irmão e que tenha o dos 2 irmãos que eu mais gosto. E assim, quando eu soube a premissa, eu fiquei, tipo assim, louca pra ver, louca pra ler todos os livros, pra assistir a série e tudo mais. Então, vamos lá, né? A premissa da primeira temporada e do primeiro livro, que é o que se correspondem, é a história da Daphne e do Simon. O Simon é o Duque de Hastings. O Simon sempre teve muito problema com o pai meio que rejeitou ele quando ele era mais novo. Então, ele diz pro pai dele, no leito de morte do pai dele, que ele simplesmente não vai continuar a linhagem dos Hastings. Então, ou Bassett, não sei porque ele vira Hastings no final, né? Mas ele não vai continuar a linhagem, ele não vai continuar nada, ele não vai ter filhos e a linhagem vai morrer nele. E aí, ok, né? Voltou pra Londres, porque ele tava viajando e tal. Voltou pra Londres. E aí é quando ele conhece a Daphne. A Daphne é a 4ª filha dos Bridgertons. E assim, Daphne é muito legal. Eu realmente gosto da Daphne. Ela só não é minha preferida. Mas eu gosto dela. Ela sempre teve o sonho de casar, ter filho, nananã. E ela quer casar por amor. E a família toda meio que apoia ela nesse sentido de dizer assim, tu pode casar por amor, a gente, tipo, tudo bem. Tu pode rejeitar quantos caras precisar, mas a gente deixa tu casar por amor e não com um contrato, um acordo, alguma coisa do gênero. Só que Daphne estava com um pequeno problema. Ninguém queria casar com ela. Ela era muito legal, todo mundo achava ela legal, só que todo mundo achava ela uma amiga. Ninguém achava ela desejável o suficiente, atraente o suficiente pra casar com ela. E também te falo de que sim, Anthony era um pouquinho assim meio ciumento, então talvez ele ajudassem as pessoas assim, não quererem tanto ela, assim, não fazerem tanto esforço pra ficar com ela. Mas aí, né, eles acabam se conhecendo num momento um pouco complicado. Numa festa, eles acabam se conhecendo num dos bailes lá. Eles se conhecem. E aí ele meio que faz um acordo com ela, né, dá uma proposta pra ela, que é que eles finjam que estão se cortejando, assim, por ela estar sendo cortejada pelo Duque de Hastings, que aparentemente só perde pra ser um príncipe, aparentemente ser duque é importante. Por ela estar sendo cortejada por um duque, todo mundo iria atrás dela e iam parar de ver ela com olhos de uma amiga. E ele ia se livrar, porque ele não quer casar, não quer ter filho nem nada do gênero, ele ia se livrar de todas as mães que estão querendo casar suas filhas com ele. Era esse o acordo. Como a gente sabe, em qualquer romance, obviamente, não ia dar certo. Óbvio que não ia dar certo, eles iam acabar se apaixonando, né? Clichê que a gente ama, e no caso eu amo muito.
que é um clichê que já tem outros livros que eu li que é o mesmo clichê e eu amo do fundo do meu coração. E aí, beleza, é isso a premissa, eles se apaixonam, blá blá blá, e é esse o rolê da primeira temporada, esse é o rolê do primeiro livro. Vamos às diferenças, né, pra quem já leu um ou já assistiu outro, tem várias diferenças entre a série e o livro, tá? Dentre elas, tem uma cena em específico que é muito problemática no livro, que é considerado, eu pelo menos consideraria um estupro, que é da parte da Daphne com o Simon. Eu já começo com a bomba de primeira, né? Linda, já começa assim, ó, tacando a bomba em cima. Que eu consideraria isso. O Simon, ele diz pra Daphne que ele não pode ter filhos. E ela acha que é porque ele não pode ter filhos. Daí ela descobre que, na verdade, é porque ele não quer ter filhos. Então, meio que ela, assim, dá uma forçada pra fazer ela engravidar, assim. Aproveita que ele tá meio bêbado, mas isso no livro, né? Aproveita que ele tá meio bêbado, que ele tá meio mais pra lá do que pra cá, pra transar com ele e engravidar e ficar, tipo assim, eu queria estar errada, mas não estou, sabe? É esse o rolê. E essa é uma das diferenças que tem na série. A série, eles foram muito mais responsáveis, talvez não responsáveis, mas a cena não é tão problemática, sabe? Ele fala sóbrio, ele que chama ela, não é ela que vai atrás dele. Ela não segura ele, não força ele, não segura ele, não faz nada disso. E é só porque ele percebe depois que ela tinha alguma suspeita, alguma dúvida na cabeça dela, e por isso que ela ficou junto com ele. Por isso que ela transou com ele e foi até o final, assim. Ela não saiu de cima dele quando ele foi gozar, basicamente esse rolê. E aí, que foi o que ela percebeu que era o rolê, né? Que, tipo, ele gozava fora e ela não engravidava. Ela ficou assim, parece algo errado. Uma sementinha deveria estar sendo plantada e não está sendo plantada. É basicamente esse o rolê da série. E aí, na série, tanto nos dois, né? E aí ela meio que diz que ela queria que não fosse verdade, ela queria estar errada e tudo mais. Mas assim, sabendo, é uma questão muito, muito louca, porque assim, eu sei a história no livro. Então eu sei o quão problemática foi a cena no livro. Então quando eu assisti a série, eu vi essa problemática um pouco na série também. Mas provavelmente se não tivesse lido o livro, talvez eu não achasse a cena um pouco ruim na série também. Só que ela foi muito melhor na série do que no livro, porque tirou muito mais a problemática que tinha do que na série, sabe? A série foi muito mais tranquila e no livro é muito mais problemático. Só que seguindo essa mesma cena, tem uma cena que eu senti falta, porém, depois, assim, ó, demorou 2 semanas pra eu entender porque que provavelmente eles não colocaram a cena, mas eu passei, assim, uma semana pensando no quanto eu queria que aquela cena tivesse na série. Porque eu li o livro e quando eu li eu queria muito aquela cena. Logo depois disso, que acontece dessa cena em específico que eu acabei de falar, o Simon começa a gaguejar. O que acontece? O Simon tinha um problema lá com o pai dele, porque ele nasceu e ele não conseguia falar. E aí, na verdade, é porque ele ficava nervoso e ele começava a gaguejar, né? Depois de um tempo ele começou a falar, só que ele gaguejava porque ele ficava nervoso. Então ele conseguiu ter o autocontrole. Só que quando ele sai muito do controle, ele fica muito nervoso, com esse do gênero, ele volta a gaguejar. Só que isso não é demonstrado na série em praticamente nenhum momento. Mostra quando ele é criança, mas não mostra depois de adultos acontecendo de novo. E a questão é, na cena que eu falei antes, logo depois, o Simon começa ele fica muito, muito, muito nervoso, ele começa a gaguejar e tudo mais. E eu senti toda a emoção quando eu li o livro e eu queria ver essa cena. Só que agora eu entendo que se eles colocassem essa cena, não existe essa cena na série e quase nada do Simon gaguejando, coisas do gênero. Mas agora eu entendo por quê, né? Demorou uma semana praticamente pra eu entender por que eles não botaram essa cena na série. Foi pelo fato de que provavelmente isso ia deixar a cena que eles tentaram deixar mais tranquila, a cena que eu falei antes, mais pesada, porque demonstra o quão nervoso ele ficou com aquilo. Então talvez por isso que eles não botaram isso na série. Então eu realmente entendo, mas é uma coisa que tem diferente. E que eu fiquei um pouco assim, porque eu queria muito ver aquela cena, mas tudo bem. Agora eu entendo e tá tudo certo. Outra coisa, deixou todo mundo, todas as abelhinhas, todo mundo que ama os brigadeirinhos, puto da cara. O romance do Anthony com a Sienna. Cara, eu não consigo. Porque assim, o próximo livro é o livro do Anthony. E no livro do Anthony, ele não quer casar por amor. Ele não quer se apaixonar. A ideia dele é, eu vou arranjar uma mulher que eu não possa me apaixonar. Porque ele tem uma questão que o pai dele morreu, o pai de todos os Bridgertons, morreu aos 38 anos. E ele sempre idolatrou muito o pai dele. E ele diz assim, eu não vou ultrapassar em nada o meu pai. Nunca vou ultrapassar em nada o meu pai. Então ele é crente que
ele vai morrer antes dos 38, que foi quando o pai dele morreu. E quando ele resolve casar, porque ele tem que continuar o legado, tipo, ele é o filho mais velho, ele precisa continuar o legado dos Bridgertons. Ele é um lord, então ele tem que herdar isso pros filhos dele, pra eles continuarem. E aí ele percebe que ele precisa casar, ele tem que ter filho e etc pra isso. Então ele assim, eu vou me casar, só que eu não vou me apaixonar pra eu não lidar com o fato de que daqui a 8 anos eu vou estar longe, sabe? Então eu não quero passar por isso. E aí nisso, ele se apaixona pela Kate, e é todo um rolo, porque ele quer casar com a irmã da Kate, porque ele não vai se apaixonar por ela, só que ele acaba se apaixonando pela Kate, e etc. Só que assim, na série, na primeira temporada, ele tem um envolvimento com a Sienna. E dá a entender no final da série, da primeira temporada, no último episódio, que ele se apaixona, tinha se apaixonado pela Sienna, e que ele sofreu, deu uns problemas no relacionamento deles. Ele sofreu muito, e por isso ele não quer mais se apaixonar por ninguém, tá? Então muda o sentido de por que ele não quer mais se apaixonar por ninguém. Era pro primeiro amor dele ser a Kate. Eu não consigo, eu tenho ciúme, ele tem que se apaixonar só pela Kate, não pela Sienna. Ninguém gostou disso, por que vai meter aquela mulher no meio da história, tá ligado? Ninguém quer saber da Sienna, foda-se a Sienna. Era pra ele se apaixonar só pela Kate, tá todo mundo puto. E aí essa é uma grande diferença, porque assim, eu entendo que agora meio que dá pra consertar na série pra fazer a segunda temporada, mas vai perder uma parte do sentido do que tinha no livro, sabe? Que era o fato de que o primeiro amor dele ia ser a Kate, sabe? Então eu fico muito braba, porque eu queria que o primeiro amor dele fosse a Kate. Triste. Fora isso, tem um outro romance que também não existe nos livros, tá? Que é o Colin e a Marina. Primeiro, a Marina, nos livros, ela é prima dos Bridgertons e não prima dos Featheringtons. Eu não sei falar se eu falei certo, mas a gente finge que eu falei certo. Lá da Penélope e das outras mulheres lá. Ela é prima dos Bridgerton. E não existe envolvimento dela com o Colin. Ela só aparece no quinto livro, eu acho, que ela aparece muito pouco e que ela é um pouco relevante, mas não tão mais ou menos relevante ali pra história. Porque ela era casada com o Philip, que ela casa na série ela realmente casa com o Philip. Mas ela casa com o Philip, só que ela morre, e aí tem outras... Né, daí outra pessoa fica com o Philip, que daí fica uma das Bridgerton fica com o Philip, no caso é a Heloise. Só que acho que não precisava do envolvimento dela com... Eu sei que eles queriam tocar um pouco mais no assunto dela, porque é só tocado no quinto livro, e nananana, mas assim, não precisava do envolvimento dela com o Colin, sabe? O Colin é meu neném, ele não precisava disso, sabe? E também dá a entender que ele se apaixonou por ela. Não precisava também, ele tem que se apaixonar só pela Pen, pela Penélope. Só. Ele não precisava se apaixonar pela prima da Penélope, sabe? Ai, gente, então eu fico com ciúme do casal, tá ligado? Porque tá ficando com outra pessoa, não pode, tem que ficar só com o meu bebê. Então, eu fico triste porque eu não queria que eles se apaixonassem por outras pessoas, sem ser as pessoas que eu gosto. Fora isso, na primeira temporada é revelado quem é Lady Whistledown, que é a Penélope no último episódio, na última cena. E isso é revelado, na verdade, no quarto livro, que é quando é a história da Penélope e do Colin. Então é contada a história da Penélope e do Colin. E aí o Colin descobre que ela é Lady Whistledown e tudo mais. Então assim, fiquei triste de terem revelado na primeira temporada. Fiquei, porque assim, eu tava esperando que eles dessem mais um suspense, ficasse aí o suspense até pra sempre. Até a quarta temporada, pelo menos. E eles não contassem tão rápido, mas eles contaram pra gente, não contaram pros personagens. Então assim, ninguém mais sabe, só o público sabe quem é a Lady Whistledown. Então talvez eles se aprofundem um pouco mais em mostrar como a Penélope trabalha com isso, sabe? Como ela escreve, como ela faz as coisas e tudo mais, sabe? Todo esse rolê. O que mais? Outra coisa. Eu não sei se é porque eu li os livros antes, mas uma coisa que pra mim ficou um pouco perdida. Vai dar muito a entender se eles fizerem o rolê todo na segunda temporada do Anthony. Mas uma coisa que ficou um pouco perdida pra mim foi que começa a série com a abelha e termina a série com a abelha. E nessa primeira temporada não tem nada que fale sobre a abelha. Mas o que acontece foi que o pai deles, né, o Lord Bridgerton, o pai, ele morreu com uma picada de abelha. Então tanto que o Anthony morre de medo de abelha, porque ele viu o pai dele morrer por causa de uma abelha, sabe? Então tem esses rolês que não apareceu na série. Tipo, cadê? Não tava. Outra coisa, eu senti falta do trio Anthony, Simon e Daphne. Porque quando tem um acordo na série, o Anthony não fica sabendo o que é um acordo. Nunca fica sabendo e pra ele, tipo, sempre o Simon tava cortejando e foda-se.
Na série não, no livro, o Simon e a Daphne, eles contam pro Anthony não ficar tão puto com eles. E também pro Anthony não ficar incomodando eles o tempo inteiro. Então, eles acabam criando um triozinho, assim, eles têm uma irmandadezinha ali que não existe na série, porque o Anthony nunca fica sabendo de todo esse rolê com a Daphne e o Simon, do acordo da Daphne e do Simon e tudo mais, sabe? Então eu senti um pouco de falta disso, de ter essa irmandade deles, de ter esse rolê deles estarem juntos e os três saberem, sabe? Então, assim, senti falta. E também tem a questão de que no livro o Anthony, ele tem uns peguetes ali, tem as peguetes dele lá, tipo, pega cena e tal, mas é tudo umas coisas meio nada a ver. E ele nunca deixa de cumprir o papel dele na família, sabe? Ele cumpre o papel dele de pai da família, sabe? Ele cumpre todos os papéis dele. E na série ele deixa muito a desejar nisso. Ele perdeu toda essa coisa paizão dele e ficou uma pessoa perdida, que teve que levar uns toques da mãe dele porque ele tava muito perdido, ele não tava fazendo o papel dele. E ele também tem o rolê dele querer casar ela meio que obrigada com o cara lá babaca que leva um soco, que eu não lembro o nome dele. Que, tipo assim, ele faz um monte de cagada tosca na série. Assim, eu já não era o meu preferido. E aí, ele, na série, ele, tipo assim, desandou drasticamente da minha preferência. Assim, ele foi pro fundo do poço. Mas o meu preferido continua sendo o meu xodózinho, que é o Colin. O Colin é o meu neném em todos, assim, ele é o meu xodó. E eu gostei do Colin, assim. Ele não apareceu tanto quanto eu gostaria, só com o rolê da Marina. Mas ele é meu xodó, assim. Eu gosto dele com a Penélope, mesmo quando ainda é uma amizade, né? Vai demorar ainda 3 temporadas pra chegar a vez da Penélope e do Colin. Mas essa amizade deles, dele ir meio que ajudar ela quando tá com suco no vestido dela. Ou bebida, não sei o que era no vestido dela. Ele dançar com ela igual, sabe? Ele sempre foi essa coisa querida, essa coisa fofa, amável, sabe? Então, é meu nenê. Eu vejo lá, tem meus 2 preferidos de todos os livros. Eu espero que não caguem as temporadas deles, porque assim, eles são meus preferidos. Do fundo do meu coração, que é o Colin e a Rainst, tipo assim, são os meus nenês. E é isso. No momento, assim, eu não estou lembrando de nada, porque eu não fiz um roteiro pra esse vídeo. Só estou soltando tudo que me indigna na série que eu queria ter visto e eu não vi, ou que foi melhor ou que foi pior. E eu não lembro de mais nada agora que eu realmente tenha notado de muito diferente. Tem algumas coisas diferentes no sentido de eles mostrarem mais os personagens que eles não mostram nos outros. Eles introduzirem, porque como cada livro fala de um, eles acabam focando só naquele livro sobre aquele irmão. E aí na primeira temporada eles meio que deram uma introdução pra todo mundo. Até pra não deixar 8 horas de Daphne e Simon só, né? Mas essas coisas, tipo, tudo bem. Eu só não queria que eles tivessem mudado, assim, tanto, assim, a história, assim, um pouquinho de cada pessoa, assim. Porque assim, fiquei com ciúme. Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que tu achou, se tu notou essas diferenças, se tu gostou muito da série. E se tu não gostou da série, ou se tem alguma coisa que tu gostou, se tu não gostou. Se tu concorda com o que eu falei, se tu não concorda com o que eu falei. Vamos debater aqui embaixo. E eu vou continuar falando de Bridgerton provavelmente por muito tempo. Pessoas que me aguentem, porque eu vou ficar falando de Bridgerton o tempo todo. E é isso. E até o próximo vídeo.